Olá a todos, bem-vindos a uma aula de resolução de exercícios. Vamos comentar aqui a prova da SpaceX 2024. Primeira questão. No universo dos números reais, o conjunto de solução da inequação 3 elevado a 2x mais 1 menor que 10 nonos vezes 3 elevado a x mais 2 menos 3 é o conjunto. E aí nós temos várias opções, né, que vão de A até o item E. Pessoal, escrevi aqui a inequação, né? A ideia aqui é substituição de variáveis, certo? Por quê? Quando se fala de exponenciais, não é tão interessante a gente trabalhar com equações exponenciais, da forma como são escritas. A ideia é chamar sempre o 3 elevado a x de um y. E isso vai simplificar a inequação. Por quê? Porque se eu elevar ao quadrado, 3 elevado a 2x, ele vai ser y ao quadrado também. Justamente por aquela propriedade do exponencial, né? Que 3 elevado a 2x elevado a 2 é justamente o produto dos expoentes. Fica 3 elevado a 2x, certo? Então, eu vou substituir reescrevendo a equação da seguinte forma. 3 elevado a 2x mais 1 pode ser escrito como 3 elevado a 2x vezes 3 elevado a 1. Então, isso vai ser menor que 10 nonos vezes 3 elevado a x vezes 3 elevado a 2. Né? E isso menos 3. Eu usei a propriedade aqui de que quando eu tenho um produto dos duas expressões exponenciais, o produto restante disso vai ser justamente a base elevada à soma dos expoentes. Então, 3 elevado a 2x eu vou substituir por y quadrado, aqui ó, e o 3 eu vou manter, né? Isso vai ser menor que 10 nonos vezes o 3 elevado a x é justamente o y que a gente chamou ali em cima, vezes 3 ao quadrado, que é 9. Eu vou poder cortar aqui. Então eu vou ter que 3 elevado a y quadrado menor que 10 vezes y menos 3. Pessoal, se eu passar para o lado esquerdo, né, da equação, eu vou ter 3 elevado a y quadrado menos 10y mais 3, né, é menor que 0. Essa função aqui, uma parábola em que ela possui um valor mínimo, ok? Então, se eu achar as raízes dessa parábola em mais ou menos o seguinte formato, vamos supor que as raízes estão em 2 pontos aqui, a parte que vai ser negativa é justamente o que está entre as raízes, aqui, ó, essa região aqui, e o resto vai ser positivo. Então, vamos achar as raízes dessa parábola, né? 3y quadrado menos 10y mais 3 é igual a 0. Se eu achar por Bhaskara aí, né, pela forma de Bhaskara, y igual a 10 mais ou menos raiz quadrada de menos 10 ao quadrado menos 4 vezes 3 vezes 3, tudo isso sobre 3 vezes 2, né, que é o próprio A. 2 vezes 3. Isso é igual a 10 mais ou menos raiz de 100 menos 4 vezes 3 vezes 3 dá 36, ou seja, 100 menos 36, tudo isso sobre 6. Então o y é igual a 10 mais ou menos 8 sobre 6, que é igual a... Isso implica aqui. Isso 8 sobre 6 é igual a y, que é igual a 3, ou y é igual a 10 menos 8, que é 2 sextos, que é igual a 1 terço. Isso nada mais é do que 3 elevado a 1, né? 3 elevado a menos 1, desculpa. Então, o y, ele tem que estar entre 3, que é a maior raiz, e 3 elevado a menos 1. Como o y ele é 3 elevado a x, eu vou ter que 3 elevado a x ele é menor que 3 elevado a 1, que é menor que 3 elevado a menos 1. Como uma função exponencial, pessoal, quando a base, né, ela é maior que 1, ela se torna uma função crescente. Então, como 3 é maior que 1, eu posso, entre aspas, cortar aqui a base, e eu vou ter que x
é maior que menos 1, que é menor que 1. Essa é justamente a solução, ou seja, o x ele está nesse intervalo, né? Tem menos 1 e 1, que é justamente o item B. Vamos agora para a segunda questão. Um determinado objeto se desloca horizontalmente por uma distância d e para. Em seguida, volta a se mover na mesma direção de sentido, dessa vez percorrendo uma distância igual a 4/3 da distância anterior até parar. Depois começa a se mover horizontalmente novamente, percorrendo 4/5 da distância imediatamente anterior. Supondo que esse padrão se continue infinitamente, a distância total percorrida pelo objeto será d. Pessoal, essa aqui é uma questão clássica de soma de progressão geométrica. Então, o movimento do objeto, vamos supor que é isso aqui, ó, ele percorre um d, e aí ele percorre um 4/5 de d, depois ele começa a percorrer menos, né? Ele começa a multiplicar assim por 4/5 da distância anterior, ou seja, 4/5 vezes 4/5 de d, e assim sucessivamente, 4/5 vezes 4/5 vezes 4/5 de d. E assim sucessivamente, pessoal. Então, o que ele percorre no final? Ele percorre a soma dessa distância, certo? Então ele percorre d mais 4/5 de d mais 4/5 vezes 4/5 de d até o infinito. Isso nada mais é do que d vezes 1 mais 4/5 mais 4/5 ao quadrado, 4/5 ao cubo, até o infinito. Existe uma fórmula para esse somatório aqui, ó, que está aqui dentro, mas a intenção aqui não é usar a fórmula, a intenção é deduzir a fórmula. Então a gente vai chamar esse somatório de x, certo? Então, se o x é igual a 1 mais 4/5 mais 4/5 ao quadrado até infinito, se eu multiplicar o x por 4/5, então vai ser 4/5 mais 4/5 ao quadrado até o infinito novamente. Observe que isso aqui ele é o próprio x, só que tirando a primeira parcela, né, que é o x menos 1. Então eu vou ter que, passando para o lado esquerdo, eu vou ter que x menos 1 é igual a 4/5 de x. Então, x menos 4/5 de x é igual a 1, né? Passando o menos 1 para o outro lado e o 4/5 para o lado esquerdo. Então, eu vou ter que x sobre 5 é igual a 1. Isso implica que x é igual a 5. Então, pessoal, eu vou ter que a distância total percorrida é d vezes x, ok? D vezes x, nada mais é do que d vezes 5, que é 5d, que corresponde ao item C. Próxima questão de equação logarítmica. Sendo x a solução da equação log de x na base 4 mais log de x na base 16 menos log de x na base 2 é igual a menos 3 sobre 2. Então, o valor de raiz cúbica de x é... Pessoal, a primeira coisa que a gente tem que saber sobre log para resolver essa questão é que log de um número elevado a outro número, isso na base b elevado a n, isso é o m por n vezes o log de a na base b. Pode parecer um pouco confuso, mas se a gente aplicar aqui nessa equação, o objetivo aqui vai ser justamente transformar todas essas expressões em um mesmo logaritmo, ou seja, na mesma base. Então, se eu fizer log de x na base 16, a gente pode escrever como log de x na base 2 elevado a 4. Por que eu pensei no 2? Porque a gente observa aqui que o 2 ele é a menor base, né? Ou seja, é interessante que a gente transforme todas as parcelas do logaritmo na mesma base, que vai ser o 2. Então, isso é igual a x, aqui o x está elevado a 1, né? Mas a gente omite. Isso vai ser 1/4 de log de x
na base 2. Da mesma forma, pessoal, o log de x na base 4 é igual a log de x elevado a 1 na base 2 ao quadrado, que é igual a 1 sobre 2 log de x na base 2. E a gente vai justamente pegar essas expressões que a gente calculou e substituir na equação original, né? Então, em vez de colocar log de x na base 4, a gente vai colocar 1 meio de log de x na base 2 mais log de x na base 2 dividido por 4 menos o log de x na base 2 é igual a menos 3 sobre 2. Então posso pôr log de x na base 2 em evidência, certo? Log de x na base 2, tudo isso vezes 1 meio mais 1 quarto menos 1. 1 meio mais 1 quarto dá 3 quartos, menos 1 dá menos 1 quarto, ou seja, isso é menos 1 quarto de log de x na base 2. É igual a menos 3 sobre 2. Por fim, a gente pode resolver essa equação aqui, cancelando o menos, e a gente vai ter que log de x na base 2 é justamente 4 vezes 3 sobre 2, 4 vezes 3 dá 12, dividido por 2 dá 6. Você implica que o x é igual a 2 elevado a 6, que é igual a 64. Então, raiz cúbica de x é igual a raiz cúbica de 64, que nada mais é do que 4. Então, a gente vai obter aqui a resposta do item A. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado. Essas foram as resoluções das 3 primeiras questões da SpaceX da prova de 2024. Então, caso tenham interesse para mais resoluções dessa, entre em contato. Abraços.